um milionário encontra um menino pobre desmaiado na neve. Música, ele decide levá-lo para morar em sua casa. Mansão. No entanto, um dia ele decide voltar para casa mais cedo para surpreender o menino. O milionário ficou completamente chocado ao ver o que o garoto, Música, fez com sua esposa deficiente. Os limpadores de para-brisa brigaram com Alexander Blackwood, travava uma batalha perdida contra a nevasca implacável enquanto dirigia seu SUV de luxo pela estradas de montanha traiçoeiras. Música, a escuridão da véspera de Natal o envolvia, quebrada apenas pelo brilho intenso de seus faróis refletiam na neve rodopiante. Seus nós dos dedos estavam brancos no volante, não de medo de condições perigosas, Música, mas do peso das memórias que o oprimiam a cada quilômetro percorrido. 5 anos. Já fazia 5 anos desde a última vez que ele dirigira por aquela estrada na véspera de Natal, 5 anos desde que seu mundo se despedaçou como o gelo em um lago congelado. A imagem de seu filho James rindo no banco de trás, ansiosamente antecipando a presença. A espera por ele em sua mansão isolada era quase insuportável para Alexander. Ele cerrou os dentes, expulsando a imagem de sua mente, como já fizera inúmeras vezes. A mansão se erguia à frente, uma silhueta escura contra o céu carregado de neve. Suas janelas estavam sem vida, um contraste gritante com o brilho quente que outrora emanavam durante a época de festas. Ao entrar na garagem circular, Alexander não pôde deixar de notar a ausência do Natal. Decorações. Sem luzes cintilantes, sem guirlandas alegres na porta, apenas frio. Pedra e sombras mais escuras. Música, ele saiu do carro, o vento cortante açoitando seu carro sobretudo. Música, o barulho da neve rangendo sob seus pés parecia estranhamente alto na quietude da noite. Alexander ele parou, olhando para a imponente estrutura à sua frente. Este lugar, que outrora fora um santuário de alegria e família, agora se erguia como um pedaço de pão em meio à sua dor. Música, com um suspiro pesado, dirigiu-se à porta da frente. A chave girou suavemente na fechadura e ele entrou. Saguão cavernoso. Música, o cheiro de desuso e leves traços de limpador de pinho o receberam. Alexander acendeu a luz. Luzes, estremecendo com o brilho repentino que parecia enfatizar o vazio do espaço. Seus passos ecoaram enquanto ele percorreu a casa, acendendo as luzes e ajustando o termostato. A rotina era familiar, quase reconfortante. Em sua monotonia. Era sempre a mesma coisa cada vez que ele visitava aquele lugar, o que não acontecia com frequência. Música, na maior parte do ano, a mansão estava vazia, mantida por uma pequena equipe que vinha semanalmente para limpar e garantir que tudo estivesse funcionando. Ordem. Alexander dirigiu-se ao escritório, o único cômodo da casa que ainda lhe parecia um pouco seu. Ele serviu-se de uma generosa dose de uísque escocês do decantador de cristal sobre o aparador e, em seguida, afundou-se no sofá de couro. Poltrona atrás da enorme escrivaninha de carvalho. Música, o líquido âmbar queimava agradavelmente enquanto ele deu um longo gole, os olhos atraídos pela única fotografia moldurada sobre a mesa. Era uma imagem de tempos mais felizes, Alexander, sua esposa Catherine e o filho deles, James, todos sorrindo radiantes. Praia ensolarada. Catherine estava sentada em sua cadeira de rodas, os olhos brilhando de alegria enquanto James a abraçava com força. Alexander estava atrás deles, uma mão no ombro de Catherine, a outra bagunçando o cabelo de James. Eles pareciam família perfeita. A lembrança daquele dia atingiu Alexander como um golpe físico. Ele quase podia ouvir o som das ondas quebrando na praia, sentir o calor do sol em sua pele e ver o amor nos olhos de Catherine enquanto ela o olhava. Foi antes do acidente, antes da dor que os separou, antes que Catherine saiu. Com um grunhido de frustração, Alexander bateu a foto com a face para baixo na mesa. Ele não suportava mais olhar para aquilo, não aguentava mais a lembrança de tudo que havia perdido. Música, ele pegou outro longo gole de uísque escocês, acolhendo a ardência na garganta e o efeito entorpecedor que tinha sobre seus pensamentos. O relógio de parede no corredor badalou à meia-noite, seus tons graves reverberando pela casa vazia. Dia de Natal. Outrora um tempo de alegria e celebração, agora apenas mais uma lembrança de sua solidão. Alexander serviu-se de mais uma bebida, determinado a afogar as lembranças que ameaçavam dominá-lo. Enquanto ele levou o copo aos lábios quando uma rajada repentina de vento sacudiu as janelas. Alexander congelou, escutando atentamente. Por um instante, ele juraria ter ouvido um grito fraco levado pelo vento. Balançou a cabeça, atribuindo o som ao seu imaginação e os efeitos do álcool. Mas então ele ouviu de novo, uma baleia suave e plangente que parecia vem de fora. Alexander pousou o copo e foi até a janela, olhando para a neve rodopiante. Primeiro, ele não viu nada além da extensão branca do gramado da frente de sua casa. Música, então, um movimento chamou sua atenção.
Ali, na beira da propriedade, perto da estrada, havia uma pequena forma escura encolhida na neve. Música, Alexander apertou os olhos, tentando discernir o que era. Enquanto observava, a forma se moveu ligeiramente, e ele percebeu. Com um sobressalto, percebeu que era uma pessoa pequena. Por um longo momento, Alexander ficou paralisado, com a mente a mil. Não podia ser. Era impossível. Mas a forma se moveu novamente, e desta vez ele teve certeza. Era uma criança sozinha no nevasca na véspera de Natal. Sem pensar duas vezes, Alexander saiu correndo do escritório, pegando o casaco enquanto correu até a porta da frente. O frio cortante o atingiu como uma parede ao sair, mas ele mal o percebeu. Música, seus olhos estavam fixos na pequena forma à distância, seu coração batendo forte com uma mistura de medo e algo que ele não conseguia identificar exatamente o nome. Conforme se aproximava, a criança tornou-se mais visível. Um menino, não. Com mais de 7 ou 8 anos de idade, enroscado em uma jaqueta fina que oferecia pouca proteção contra as intempéries. Os olhos do menino estavam fechados, seu rosto pálido e imóvel. Alexander ajoelhou-se ao lado dele. A criança, com as mãos trêmulas, estendeu a mão para tocar o ombro do menino. Ei, chamou, com a voz embargada. Emoção. Você consegue me ouvir? Música, as pálpebras do menino tremeram, mas ele não respondeu. Alexander podia sentir o frio. Irradiando do corpo da criança, ele soube que precisava agir rápido. Sem hesitar, pegou o menino no colo. Com os braços, aconchegando-o contra o peito enquanto se virava de volta para a mansão. Enquanto carregava a criança inconsciente através em meio à neve, a mente de Alexander fervilhava de perguntas. Música, quem era aquele menino? De onde ele viera? E por que, dentre todos os lugares do mundo, ele tinha ido parar ali, naquele trecho solitário de estrada? Logo nesta noite. As respostas teriam que esperar. Por ora, tudo o que importava era colocar o menino em segurança e calor. Enquanto Alexander voltava apressadamente para casa, sentiu algo se agitar dentro de si, uma sensação que ele julgava morta há muito tempo. Era preocupação, sim, mas também algo mais. Uma faísca de propósito, um lampejo de esperança. Pela primeira vez em anos, Alexander Blackwood estava pensando em alguém que não fosse ele mesmo. Música, e ao cruzar a soleira de sua mansão solitária, a criança firmemente em seus braços. Música, ele não conseguia se livrar da sensação de que tudo estava prestes à mudança. O calor da mansão envolveu Alexander quando ele irrompeu pela porta da frente, o menino inconsciente. Aconchegada em seus braços. Sua mente, música, fervilhava. Anos de decisões de negócios e riscos calculados não ofereciam nenhuma orientação em esta situação sem precedentes. Por um momento, ele ficou parado no saguão, o som de sua respiração ofegante ecoando pelo ambiente. Tetos altos. Pense, Alexander, murmurou para si mesmo, forçando sua corrida. Organizar os pensamentos. O quarto de hóspedes. Era o espaço mais próximo e confortável. Com renovado propósito, ele guardou pela casa, seus sapatos molhados deixando um rastro de neve derretida no piso de madeira polida. O quarto de hóspedes era apenas como ele se lembrava, imaculada e intocada. Alexander deitou o menino delicadamente na cama king size, o pequeno. A forma parecia ainda menor contra a extensão do colchão. Na luz quente do abajur, Alexander finalmente, ele pôde observar bem seu convidado inesperado. O rosto do garoto estava pálido, seus lábios tingidos de azul. As roupas, uma jaqueta fina, jeans e tênis gastos, estavam completamente encharcadas. Cabelo escuro, uma fina camada de neve grudava em sua testa. O coração de Alexandre apertou ao ver aquilo. Essa criança não devia ser muito mais velha do que James fora. Ele balançou a cabeça, afastando o pensamento. Não havia tempo para memórias dolorosas. Esse garoto precisava de ajuda, e precisava agora. Com dedos trêmulos, Alexander puxou. Ele pegou o telefone e discou o número de sua médica particular, Dra. Helena Martínez. Música, o telefone tocou várias vezes antes de uma voz sonolenta responder, Dr. Martínez, é Alexander Blackwood. Preciso que você esteja na mansão imediatamente. É uma emergência. Deve ter havido algo em sua voz, porque o tom do médico se tornou instantaneamente mais incisivo. O que aconteceu, senhor? Música, Blackwood. Você está bem? Estou bem, respondeu Alexander rapidamente. Música, é uma criança. Encontrei-a na neve. Ela está inconsciente, possivelmente com hipotermia. Preciso que você esteja aqui o mais rápido possível. Estou a caminho, respondeu o Dr. Martínez sem hesitar. Enquanto isso, tirem-me daqui.
Retire as roupas molhadas e enrole-o em cobertores quentes. Não use água quente nem tente aquecê-lo muito rapidamente. Ele chegaria em 20 minutos. A ligação caiu e Alexander ficou olhando para o telefone por um instante antes de entrar em ação. Ele dirigiu-se ao banheiro privativo, pegando todas as toalhas que encontrou. De volta ao quarto, hesitou por um instante. Antes de remover cuidadosamente as roupas molhadas do menino. Enquanto trabalhava, Alexander não pôde deixar de notar como as roupas eram finas. A criança estava com as costelas visíveis sob a pele pálida. Havia também hematomas, alguns antigos, algumas novas, pintando uma história de dificuldades que fez o maxilar de Alexandre se contrair com raiva inesperada em música. Ele secou o menino o melhor que pôde com as toalhas e depois o enrolou no edredom macio da cama. Durante todo o tempo, a criança permaneceu inconsciente, sua respiração superficial, porém constante. Música. Enquanto Alexandre se perguntava o que mais poderia fazer, uma batida suave na porta o fez-se virar. Marta, a governanta, que trabalhava para a família há décadas, estava parada na porta, com os olhos arregalados de surpresa e preocupação. Sr. Blackwood, ouvi ruídos e pensei. Sua voz foi diminuindo ao avistar o menino na cama. Oh, meu Deus! Nossa, o que aconteceu? Alexander passou a mão pelos cabelos, percebendo de repente o quão desgrenhado devia estar. Eu o encontrei. Lá fora, Marta. Música, na neve. A doutora Martinez está a caminho, mas eu poderia usar sua ajuda. Marta não hesitou. Ela entrou apressadamente na sala, seus olhos experientes avaliando a situação rapidamente. Claro, senhor. Vou buscar alguns preparo-cobertores extras e um caldo quente para quando ele acordar. Enquanto Marta se apressava para sair, Alexander se viu. Agradecido por sua calma e eficiência, ele se voltou para o menino, ajeitando os cobertores e verificando sua respiração. Parecia a 100ª vez. Música, quem é você? Murmurou ele, estudando o rosto da criança. De onde você veio? Como se em resposta às suas perguntas, as pálpebras do menino tremeram. Alexander inclinou-se para mais perto, prendendo a respiração. Lentamente, dolorosamente devagar, os olhos da criança se abriram, revelando íris de um azul surpreendente, um azul que provocou um choque de reconhecimento em todo o corpo de Alexander. Por um instante, nenhum dos dois se moveu. O menino piscou, o olhar desfocado a princípio, depois se aguçando ao observar o que o cercava. Ao redor. Quando seus olhos pousaram em Alexander, arregalaram-se de medo. É tudo bem, disse Alexander rapidamente, tentando manter a voz suave e tranquilizadora. Você está seguro. Eu te encontrei em neve. Você se lembra do que aconteceu? Os lábios do menino se moveram, mas nenhum som saiu. Ele tentou se sentar, mas Alexander o empurrou gentilmente de volta para os travesseiros. Música, calma. Você precisa descansar. Qual é o seu nome? A criança engoliu em seco e sussurrou com uma voz rouca e desprovida de uso. Charlie, meu nome é Charlie. Olá, Charlie, respondeu Alexander, surpreso com o aceno. Uma onda de alívio o invadiu com essa pequena comunicação. Sou Alexander. Posso. Você pode me dizer como foi parar lá fora na neve? Os olhos de Charlie percorreram o cômodo, tomados por medo e confusão. Evidente em seu olhar. Eu fugi, admitiu ele finalmente, com a voz quase inaudível. Audível. Do orfanato. Eles não eram legais lá. Alexander sentiu novamente uma onda daquela raiva desconhecida. Antes que pudesse responder, porém, os olhos de Charlie se encheram de lágrimas. Com lágrimas nos olhos. Música, por favor, não me mande de volta, implorou ele, sua pequena mão agarrando a manga de Alexander. Por favor, eu vou me comportar. Eu faço qualquer coisa. Música, só não me façam voltar para lá. O desespero no rosto do garoto, a voz atingiu Alexander como um soco físico. Sem pensar, ele estendeu a mão e segurou a de Charlie na sua. Você não vai a lugar nenhum, disse ele firmemente. Pelo menos não até estar bem, e certamente não de volta a lugar nenhum que. Não foi nada agradável. Música, o aperto de Charlie na manga de Alexander se intensificou, e Alexander se viu apertando-a também. A mão do menino retribuiu o gesto delicadamente. Foi um pequeno gesto, mas pareceu monumental. A primeira conexão humana real que Alexander se permitia em anos. O momento foi interrompido pelo som da campainha ecoou pela casa. Deve ser o médico, disse Alexander. Retirando cuidadosamente a mão dele do aperto de Charlie. Ela está aqui para garantir que você esteja bem. Música, você vai estar tudo bem por um instante enquanto eu a deixo entrar.
Charlie assentiu, embora seus olhos seguissem Alexander ansiosamente enquanto ele se movia em direção a ela. A porta. Na soleira, Alexandre parou e olhou para trás. Já volto, prometeu ele, música, surpreso por o quanto ele queria dizer aquilo. Enquanto se apressava para deixar o Dr. Martinez entrar, a mente de Alexander foi uma montanha-russa de perguntas e emoções inesperadas. Quem era realmente aquele menino? O que aconteceria com ele agora? E por que Alexandre se sentia tão inexplicavelmente atraído por ele? Uma coisa era certa. Aquela véspera de Natal tinha tomado um rumo inesperado. Uma reviravolta que ele jamais poderia ter previsto. E ao abrir a porta da frente para receber o médico, Alexander não conseguia se livrar da. Sentindo que sua vida nunca mais seria a mesma. O clique seco dos saltos da doutora Helena Martinez ecoou pelo hall de entrada enquanto Alexander a conduzia rapidamente para o quarto de hóspedes. Seu rosto, geralmente calmo e profissional, ela demonstrou um leve tom de preocupação enquanto ouvia a explicação apressada de Alexander. Um menino, música, na neve, ela disse. Questionou, franzindo a testa. Sr. Blackwood, isso é muito incomum. O senhor já contatou as autoridades. Alexander hesitou, com a mão na maçaneta da porta do quarto de hóspedes. Ainda não, admitiu. Música, eu queria ter certeza, seu bem-estar em primeiro lugar. Ele mencionou que disse ter fugido de um orfanato onde era maltratado. Música, doutor, a expressão de Martinez suavizou-se ligeiramente. Entendo. Bem, vamos dar uma olhada nele, certo? Ao entrarem na sala, os olhos de Charlie se arregalaram de medo ao ver o médico. Ele se encolheu contra os travesseiros, seu olhar inquieto. Entre ela e Alexander. Está tudo bem, Charlie, disse Alexander, surpreso com a gentileza em sua própria voz. Esta é a doutora Martinez. Ela está aqui para ajudá-lo. A doutora Martinez aproximou-se da cama. Com um sorriso caloroso. Olá, música, Charlie. Ouvi dizer que você teve uma grande aventura esta noite. Posso dar uma olhada, para você? Charlie assentiu hesitante, seus olhos nunca se desviando de Alexander, que encontrou em resposta. Ele se aproximou da cama. Os minutos seguintes foram uma correria frenética enquanto o Dr. Martinez ela examinou Charlie minuciosamente. Verificou sua temperatura, ouviu sua respiração e apalpou seus membros delicadamente. Para verificar quaisquer sinais de congelamento. Durante todo o tempo, ela manteve uma conversa tranquilizadora, explicando cada passo para Charlie. De uma forma que gradualmente aliviou a tensão de seu pequeno corpo. Finalmente, ela se endireitou e se virou para Alexander. Bem, Sr. Blackwood, parece que sua rápida ação pode ter salvado este jovem de um destino muito pior. Ele está sofrendo de hipotermia leve e exaustão, mas com os cuidados adequados, deverá se recuperar completamente. Alexander sentiu um peso sair de seus ombros. Isso é uma boa notícia, disse ele. Surpreendida com a profundidade do alívio em sua voz, a doutora Martinez assentiu com a cabeça, os olhos fixos em seus lábios. Astuta, ela observou a interação entre Alexander e Charlie. Ele precisará se manter aquecido e receber bastante descanso. Gostaria de vê-lo novamente daqui a alguns dias para garantir que não haja complicações. Enquanto isso, ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Sr. Música Blackwood, presumo que o senhor planeja entrar em contato às autoridades competentes sobre a situação de Charlie. Antes que Alexander pudesse responder, música, Charlie soltou um pequeno suspiro. Um gemido de angústia. Por favor, ele implorou, com os olhos azuis cheios de lágrimas. Por favor, não me façam voltar. Eles vão me machucar de novo. Alexander sentiu algo se contrair em seu peito diante do medo puro em a voz de Charlie. Sem pensar, ele se aproximou da cama e sentou-se na beirada, colocando uma mão reconfortante sobre o menino. Ombro. Está tudo bem, Charlie. Ninguém vai te machucar. Música, eu prometi que você estaria seguro aqui, lembra? Ele olhou para o Dr. Martinez, com o maxilar cerrado em repentina determinação. Eu cuido da situação, doutor. Música, por agora, Charlie fica aqui, onde posso garantir sua segurança e recuperação. O Dr. Martinez ergueu uma sobrancelha, mas assentiu. Devagar. Muito bem, Sr. Blackwood. Confiarei no seu julgamento, mas, por favor, considere a possibilidade de consultar um advogado. Sobre o assunto. Bem, é uma situação delicada. Enquanto o médico preparava as coisas. Pegando a mala e se preparando para sair, ela puxou Alexander para um canto. Música, Sr. Blackwood, disse ela em voz baixa.
Eu não pude deixar de notar a música, o momento disso, considerando seu histórico. Alexander se enrijeceu, sua expressão de encerramento. Obrigado pela sua preocupação, doutor, mas garanto-lhe que sou perfeitamente capaz de lidar com isso. Situação. O Dr. Martinez sustentou o olhar por um longo momento antes de assentir. Declaro, volto em 2 dias para ver como está o Charlie. Música, por favor, não hesite em ligar se precisar de alguma coisa. Antes disso. Conforme o som do carro do médico se dissipava na noite, Alexander voltou para o quarto de hóspedes. Charlie estava sentado na cama, com os olhos arregalados e interrogativos. Música, será que eu vou mesmo ficar aqui? Perguntou ele. Com a voz baixa e hesitante, Alexander aproximou-se da cama, repentinamente inseguro. O que estava fazendo? Ele não estava capacitado para cuidar de uma criança. Ele já havia falhado nisso uma vez, não é a música, mas enquanto olhava para o. Com o rosto esperançoso, ele sentiu algo se agitar dentro de si. Música, um sentimento que ele pensava estar morto há muito tempo. Sim, Charlie, ele disse. Disse suavemente. Você vai ficar aqui por enquanto. Vamos resolver tudo. Eu prometo. Música, um pequeno sorriso, ou a primeira coisa que Alexander viu, iluminou o rosto de Charlie. Obrigado, senhor. Alexandre, ele sussurrou. Nesse instante, Marta apareceu na porta carregando uma bandeja com uma tigela fumegante de caldo. Achei que nossa jovem hóspede pudesse estar com fome, disse ela, seus olhos bondosos observando a cena à sua frente. Enquanto Alexander ajudava Charlie se sentou e Marta colocou a bandeja em seu colo. Ele não pôde deixar de sentir que sua mansão solitária e vazia havia de repente, transformou-se em algo completamente diferente. Pela primeira vez em anos, sentiu-se em casa. Mas mesmo enquanto desfrutava disso um calor inesperado, uma voz insistente no fundo da sua mente sussurrava avisos. Música, quem era esse garoto de verdade? O que aconteceria quando a verdade sobre seu passado viesse à tona? Música, por ora, Alexander afastou esses pensamentos. Haveria tempo para perguntas depois. Por agora, só havia aquele momento, um menino assustado e corajoso, e uma tigela quentinha de sopa, e os primeiros sinais de esperança numa manhã de Natal nevosa. O suave brilho do amanhecer começava a surgir. Pelas janelas, quando Alexander acordou sobressaltado, momentaneamente desorientado. Ele estava sentado em uma poltrona ao lado do cama de hóspedes, o pescoço rígido pela posição desconfortável. Conforme a névoa do sono se dissipava, os eventos da noite começaram a surgir. Correndo de volta, seus olhos imediatamente procuraram a pequena figura na cama. Charlie ainda estava lá, enroscado sob os cobertores, música, seu peito subindo e descendo no ritmo constante de um sono profundo. Alexander soltou um suspiro. Não tinha percebido que o estava segurando. Parte dele temia que o menino desaparecesse na noite, que isso. Toda aquela experiência surreal não passara de um sonho vívido. Enquanto observava Charlie dormir, Alexander não pôde deixar de me impressionar com a paz que o menino demonstrava. O medo e o cansaço que o atormentavam haviam desaparecido. Olhos na noite anterior. Em sono, ele era apenas uma criança, vulnerável, inocente e, de alguma forma, familiar de um jeito que o atraía. O coração de Alexander. Uma batida suave na porta chamou a atenção de Alexander. Marta, ela estava parada na porta, com uma bandeja de café e torradas nas mãos. Achei que o senhor pudesse precisar disso, música, ela disse. Sussurrou, colocando a bandeja em uma mesa próxima. Alexander assentiu com gratidão, música repentinamente consciente de quão exausto ele sentiu. Obrigado, Marta. E obrigado pela sua ajuda ontem à noite. Não sei o que teria feito sem você. Você. Música, os olhos de Marta suavizaram ao olhar para Charlie. Não é nenhum incomodo, Sr. Blackwood. Música, que bom ter uma criança em casa de novo. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de significado não dito. Memórias. Alexander sentiu uma pontada familiar de tristeza, música, mas de alguma forma estava abafada, ofuscada pela presença de um menino adormecido na cama. Enquanto Marta saía silenciosamente do quarto, Alexander tomava um gole de café e tentava se recompor. Pensamentos. O que ele ia fazer agora? Música, ele havia tomado uma decisão em uma fração de segundo de manter Charlie ali, mas sob a luz fria do dia, a enormidade daquela escolha começava a se revelar. Um pequeno ruído vindo da cama chamou sua atenção. Atenção! Charlie estava se mexendo, seus olhos se abrindo lentamente. Por um momento, a confusão nublou o rosto do menino. Música, então seu olhar pousou em Alexander, e uma mistura de alívio e uma expressão de apreensão tomou conta de seu rosto.
Bom dia, Charlie, disse Alexander suavemente, pousando a xícara de café. Como você está se sentindo? Charlie se sentou, fazendo uma leve careta. Estou bem, música, ele disse, com a voz ainda rouca de sono. Eu pensei que talvez tivesse sonhado com tudo isso. Música, Alexander sorriu, surpreendendo-se com a naturalidade do sorriso. Não era um sonho. Música, você está seguro aqui, apenas como prometido. Charlie assentiu, seus olhos percorrendo o cômodo como se ainda tentasse se convencer disso. A realidade do seu entorno. Seu olhar pousou em uma fotografia moldurada sobre a cômoda. Música, uma foto de Alexander, Catherine e James, de anos atrás. Essa é a sua família? Perguntou Charlie, hesitante. Alexander sentiu-o familiar. Sentiu um aperto no peito ao ver a foto, mas se obrigou a sentir. Sim, essa era a minha família. Charlie franziu a testa ao ouvir Alexander usar o pretérito. O que aconteceu com eles? Por um instante, Alexander pensou em desconversar, mas algo no rosto aberto e curioso de Charlie o fez hesitar. Meu filho, James, música, ele faleceu há alguns anos, disse Alexander em voz baixa. E minha esposa? Bem, nós não estamos mais juntos. Oh, disse Charlie baixinho. Música, sinto muito. Eu sei o que é perder pessoas que amamos. A sinceridade singela na voz do garoto pegou Alexander de surpresa. Você o quê? Charlie assentiu, com o olhar distante. Meus pais. Eles foram embora quando eu era pouco. Não me lembro muito bem. Só sentimentos, eu acho. Abraços calorosos e histórias para dormir. Música, Alexander sentiu uma onda de compaixão pelo menino. Foi quando você foi ao orfanato. O rosto de Charlie escureceu. Não, não foi. No começo foi muito ruim, mas depois as coisas mudaram. Música, as novas pessoas que comandavam o lugar não eram legal. Ele parou de falar, suas mãozinhas apertando o cobertor com força. Alexander se viu-se movendo para se sentarem à beirada da cama, perto de Charlie, mas sem tocá-lo. Está tudo bem, disse ele gentilmente. Você não precisa falar. Fale sobre isso se não quiser. Charlie olhou para ele, seus olhos azuis brilhando com lágrimas não derramadas. Elas doíam. Às vezes, diziam que éramos maus, que ninguém nos queria. Eu tentei ser bom. De verdade. Mas nunca parecia dar certo. Alexander sentiu uma onda de raiva ao pensar em alguém machucando aquela criança. Escute, Charlie, disse ele. Sua voz era firme, mas gentil. O que eles fizeram foi errado. Você não merecia nada disso. E você está segura agora? Eu prometo. Charlie enxugou os olhos com o dorso da mão. Sério. Você não vai me mandar de volta. Sério mesmo. Alexander o assegurou. Vamos dar um jeito. Por enquanto, você fica aqui. Um pequeno sorriso se espalhou pelo rosto de Charlie, iluminando, levantou os olhos de um jeito que fez Alexander prender a respiração. Era um sorriso que ele já tinha visto antes, em outro pequeno. O rosto do menino em incontáveis manhãs de Natal. O pensamento trouxe uma nova onda de tristeza, mas também algo mais. Música, um senso de propósito que ele não sentia há anos. Agora, disse Alexander, afastando suas emoções turbulentas, que tal um café da manhã? Tenho certeza de que Marta preparou algo delicioso. Música, como se fosse combinado, o cheiro de o aroma de canela e massa folhada quente invadiu o ambiente pela porta. Os olhos de Charlie se arregalaram. É esses pãezinhos de canela. Alexander deu uma risadinha, o som surpreendendo até a si mesmo. Eu acredito que sim. Música, Marta sempre os fazia na manhã de Natal. Parece que ela está revivendo a tradição. Como ele ao ajudar Charlie a sair da cama e a vestir um roupão que ficava comicamente grande em seu corpo franzino, Alexander não pôde deixar de. Maravilhado com a música e com a rapidez com que seu mundo havia mudado. Ainda ontem, ele estava temendo mais um Natal solitário e miserável. E agora, música, agora ele estava conduzindo um menino de pijama para baixo. O café da manhã, a mansão repleta da sensação acolhedora de um lar e dos sons da animação infantil. Não era o Natal que ele esperava. Mas, quando a pequena mão de Charlie deslizou confiantemente para a sua, Alexander percebeu que poderia ser diferente. Que fosse o Natal que ele precisava. Mas, mesmo com o calor se espalhando em seu peito, uma preocupação persistente o atormentava. Sua mente. O que aconteceria quando o mundo real inevitavelmente invadisse a vida desse ídolo inesperado? Música, e porque ele?
Você tem a sensação incômoda de que havia mais na história de Charlie do que o menino estava contando. Por enquanto, porém, havia rolinhos de canela para serem devorados e uma manhã de Natal para ser saboreada. Música, o futuro, com todas as suas incertezas, podia esperar, pelo menos por um tempinho. O aroma de pãezinhos de canela e café fresco preenchia o espaçoso ambiente. Cozinha, enquanto Alexander e Charlie estavam sentados no canto do café da manhã. Os olhos de Charlie estavam arregalados de admiração enquanto ele observava. Eletrodomésticos reluzentes e a vista panorâmica do terreno coberto de neve através das grandes janelas. Este é o maior, a cozinha mais linda que já vi, disse Charlie, maravilhado, com suas mãozinhas segurando uma caneca de chocolate quente. Alexander não conseguia. Não pude deixar de sorrir ao ver o espanto do menino. Já faz um tempo que não é usado como deveria, admitiu ele. Música, eu mesma não sou muito boa na cozinha, disse Marta, entrando apressada com uma fornada fresquinha de pãezinhos de canela, o aroma fazendo os olhos de Charlie brilharem ainda mais. Agora, rapaz, disse ela gentilmente, colocando um pãozinho no cabelo de Charlie. Prato, você, música, devora tudo. Você precisa de forças depois do seu sofrimento da noite passada. Charlie não precisava que lhe dissessem nada, 2 vezes. Música, ele atacou o pastel com gosto, um olhar de pura felicidade se espalhando por seu rosto na primeira vez. Mordeu. Alexander o observou, um calor estranho se espalhando por seu peito. Música, fazia tanto tempo desde que ele já via alguém desfrutar de um prazer simples com tanta plenitude. Sr. Alexander, disse Charlie entre mordidas. Isso é mesmo seu. Casa. Parece um castelo. Alexander riu, surpreso com a naturalidade da situação. Música, realmente parece às vezes, é assim mesmo. Está na minha família há gerações. O rosto de Charlie ficou sério por um momento. Música, você cresceu aqui. Alexander assentiu, as lembranças o invadindo. Eu, música, cresci aqui, e mais tarde meu filho James, ele completou. A familiar pontada de tristeza o pegou de surpresa. Charlie pareceu pressentir a mudança de humor, sua pequena mão. Estendendo a mão hesitante para tocar o braço de Alexander, o menino disse baixinho, desculpe, eu não queria te deixar triste. Alexander balançou a cabeça, forçando um sorriso. Está tudo bem, Charlie. Às vezes é bom lembrar, mesmo que dói um pouco. Eles comeram em silêncio agradável por alguns minutos. Os únicos sons eram o tilintar dos talheres e o uivo distante do vento lá fora. Alexander se viu observando Charlie, notando o jeito como os olhos do garoto. Eles se movimentavam rapidamente pela sala, absorvendo tudo com uma mistura de admiração e cansaço. Charlie, disse Alexander. Delicadamente. Eu sei que você passou por muita coisa, mas quero que saiba que você está segura aqui. Ninguém vai te machucar. Charlie assentiu com a cabeça, seus olhos encontrando os de Alexander com um toque de esperança. Eu sei. Você me salvou. Você é como um super-herói ou algo assim. Alexander sentiu um nó na garganta com as palavras do garoto. Ele, a música, não era nenhum herói. Longe disso. Mas, olhando para o rosto confiante de Charlie, música, ele se viu querendo corresponder a essa expectativa. Assim como ele estava prestes a responder quando o som de um motor de carro cortou a tranquilidade da manhã. Música, Alexander franziu a testa. Levantando-se para olhar pela janela. Um elegante sedã preto subia à entrada da garagem, deixando rastros de música no ar. Neve fresca. Que estranho, murmurou ele. Não estou esperando ninguém, disse Charlie. Ele ficou visivelmente tenso, com os olhos arregalados de medo. É música. São eles. Eles me encontraram. Alexander rapidamente tentou tranquilizá-lo. Ele. Não são eles. Eu prometo. Fique aqui com a Marta. Tudo bem, eu vou vá ver quem é. Enquanto caminhava até a porta da frente, a mente de Alexander trabalhava a mil. Quem poderia estar visitando na manhã de Natal? Música, uma suspeita persistente surgiu em sua mente, mas ele empurrou-o para o lado. Música, não podia ser. Ele abriu a porta assim que o carro parou. Por um instante, o mundo lhe pareceu congelar ao reconhecer a figura que saía do banco do motorista. Catherine, sua ex-esposa, estava parada. Diante dele, a cadeira de rodas dela estava sendo desdobrada pelo motorista. Ela estava exatamente como ele se lembrava, elegante, composta, com um toque de firmeza nos olhos cinzentos, música daqueles olhos agora fixos nele com uma mistura de determinação e apreensão. Olá, Alexander, disse ela em música, sua voz ecoando no ar frio.
Feliz Natal! Alexander ficou paralisado na porta, com mil emoções fervilhando dentro dele. Catherine, ele finalmente conseguiu dizer. O que? O que você está fazendo aqui? Ela se aproximou com a cadeira de rodas, o queixo erguido naquele ângulo desafiador tão familiar. Acho que precisamos. Para conversar, não é? Já faz tempo demais. Antes que Alexander pudesse responder, uma vozinha soou atrás dele. Senhor Alexander, quem é? Ele se virou e viu Charlie parado no corredor, curiosidade e medo se misturando em seu rosto jovem. Rosto. Os olhos de Catherine se arregalaram ao avistar o menino, seu olhar oscilando entre ele e Alexander com claro que havia confusão. Alexander, disse ela lentamente. Quem é este? Por um instante, música. Alexander estava dividido entre seu passado e este presente inesperado, o peso de palavras não ditas e tristeza reprimida pairando pesadamente no ar. Música. Quando a neve começou a cair novamente, suave e em silêncio, ele percebeu que aquele Natal estava prestes a se tornar ainda mais complicado do que jamais poderia ter imaginado. Imaginada. Catherine, música, ele disse, com a voz mais firme do que se sentia. Há uma grande história que preciso contar. Você. Por que não entra? Música. Enquanto Catherine passava por ele em sua cadeira de rodas, entrando no hall de entrada, seus olhos nunca se desviaram de Charlie. Alexander sentiu o mundo se transformar sob seus pés. Independentemente do que acontecesse a seguir, ele sabia que nada jamais seria a mesma coisa de novo. A tensão na sala de estar era palpável enquanto Alexander ajudava Catherine a se acomodar em sua cadeira de rodas. Perto da lareira crepitante. Charlie pairava incerto na porta, seus olhos alternando entre os dois adultos com uma mistura de curiosidade e apreensão. Charlie, disse Alexander gentilmente. Por quê? Você não quer ajudar a Marta na cozinha por um tempinho? A gente te chama quando terminarmos de conversar. O menino assentiu, lançando um olhar cúmplice. Um último olhar para Catherine antes de desaparecer pelo corredor. Assim que ele estava fora do alcance da voz dela, Catherine virou-se para Alexander, seus olhos cinzentos penetrantes de perguntas. Alexander, o que está acontecendo? O que está acontecendo na Terra? Quem é aquela criança? Alexander afundou na poltrona em frente a ela, sentindo de repente o peso nas últimas 24 horas. O nome dele é Charlie, começou ele, passando a mão pelos cabelos. Cabelo despenteado. Eu o encontrei ontem à noite, meio congelado na neve perto da divisa da propriedade. As sobrancelhas de Catherine estavam arqueadas. Você o encontrou, Alexander. Já contatou as autoridades. Os pais dele devem estar preocupados. Doente. Não é tão simples assim, disse Alexander, prosseguindo com o relato dos eventos da noite anterior, quando encontrou Charlie, a visita do médico e a revelação do menino sobre o orfanato. Enquanto ele falava, a expressão de Catherine suavizou-se. De choque à preocupação. Pobre criança, murmurou ela. Mas Alexander, você não pode simplesmente mantê-lo aqui. Há pessoas adequadas para cuidar dele, canais, procedimentos. Música, eu sei, interrompeu Alexander, com um toque de frustração na voz. Mas a música, você não ouviu, Catherine, com medo nos olhos quando pensou que eu poderia mandá-lo de volta. Eu não podia. Não podia simplesmente abandoná-lo. Um silêncio pesado se instalou entre eles, repleto de palavras não ditas e memórias compartilhadas. Finalmente, Catherine falou, com a voz suave, mas firme. Você está pensando em James, não é? O nome pairava no ar, um fantasma que os assombrava há anos. Alexander sentiu a garganta apertar. Como não apertar? Charlie tem quase a mesma idade que James tinha quando foi parado. Desligada, incapaz de terminar a frase. Catherine estendeu a mão à música, hesitando por um momento antes de colocar a mão dela no braço dele. Era a primeira vez que se tocavam em anos, e Alexander sentiu um sobressalto com o contato. Eu sei, disse ela baixinho. Eu também vejo, mas Alexander, você precisa ter cuidado. Música, este menino, por mais que ele possa, lembra-te do James. Ele não é nosso filho. Alexander assentiu, lutando contra as emoções que ameaçavam dominá-lo. Eu sei disso, Catherine, música, mas não consigo evitar a sensação de que esta é uma segunda chance, uma chance de fazer algo. Certo. Música, Catherine estudou por um longo momento, seus olhos percorrendo seu rosto. Você mudou, disse ela finalmente. O Alexander que eu conhecia jamais teria aberto sua casa ou seu coração dessa forma. Ele a encarou fixamente. Talvez eu precisasse mudar. Talvez nós dois tenhamos mudado. Música, os anos não ditos de luto, raiva e o arrependimento se estendiam entre eles.
A mão de Catherine ainda repousava em seu braço, uma ponte precária sobre o abismo. Do passado que compartilhavam. Por que você está aqui, Catherine? Alexander perguntou suavemente. Depois, durante todo esse tempo, ela retirou a mão, alisando rugas imaginárias em sua saia. Música, vim para discutir o Fundação, disse ela, seu tom profissional contrastando fortemente com o peso emocional da conversa. Música, a Assembleia Anual está chegando e algumas decisões precisam ser tomadas. Alexander assentiu, lembrando-se de fundação beneficente que eles haviam criado em memória de James. Música tinha sido uma das poucas coisas que isso os manteve conectados ao longo dos anos, uma missão compartilhada que nasceu de seu luto. Claro, disse ele. Podemos conversar sobre isso. Mais tarde. Música, por agora, hesitou, sem saber como prosseguir. Você gostaria, para conhecer Charlie direito? Catherine pareceu ponderar por um momento antes de assentir. Sim, acho que sim. Como se na estação Q, ouviu-se uma pequena batida na porta. Charlie espiou, com os olhos arregalados e questionando. Música, Sr. Alexander. Marta pediu para lhe avisar que o chocolate quente está pronto. Alexander sorriu, gesticulando para que o menino entrasse. Momento perfeito, Charlie. Tem alguém que eu gostaria que você conhecesse. Charlie se aproximou. Com cautela, seu olhar se fixou em Catherine. Olá, disse ele timidamente. O rosto de Catherine suavizou-se ao olhar para o rapaz. Olá, Charlie. Música, sou Catherine. Sou uma velha amiga de Alexander. Os olhos de Charlie brilharam com reconhecimento. Ah, você é a senhora da foto no meu quarto. Aquela na cadeira de rodas. Um lampejo de surpresa cruzou meu rosto. O rosto de Catherine se iluminou rapidamente com um sorriso gentil. Isso mesmo. Você é muito observadora. Enquanto Charlie começava a conversar animadamente sobre a mansão e sobre a gentileza de Alexander, Catherine atirou. O olhar dela, de quem estava separada, dizia tudo. Havia surpresa ali e algo mais, um vislumbre de conexão que eles compartilharam um dia. Alexander se viu observando os dois, maravilhado com a rapidez com que Charlie o menino passou de medroso a falante. Sua resiliência era notável, e ele sentiu aquele aperto familiar no coração. Mas mesmo com a sensação de calor que o invadia ao contemplar a cena à sua frente, uma preocupação persistente o incomodava. O que aconteceria quando? O mundo real inevitavelmente interferiu nessa nova dinâmica frágil. E porque ele tinha a sensação inquietante de que será que a história de Charlie e a visita inesperada de Catherine tinham mais segredos do que aparentavam. Como Charlie contou a Catherine, entreteve-a com diversas histórias. Com as histórias sobre o castelo em que estava hospedado, Alexandre não conseguia se livrar da sensação de que estavam à beira do precipício. De algo profundo. Música, os fantasmas do passado os envolviam. Mas, pela primeira vez em anos, ele sentiu um lampejo de esperança para o futuro. Quaisquer que fossem os desafios que o aguardavam, ele começava a acreditar que talvez, apenas talvez, esse milagre de Natal inesperado seja a chave para curar feridas que ele há muito considerava abaladas. Irreparável. A luz da tarde filtrava-se pelas altas janelas do escritório, projetando longas sombras sobre o espaço. Quarto. Alexander estava parado junto à lareira, perdido em pensamentos enquanto observava Charlie. E Catherine iniciava uma conversa animada no sofá. Música, a cena diante dele parecia surreal. A ex-esposa e aquele garoto misterioso que literalmente surgiu da neve, conversando como se já se conhecessem. Um com o outro por anos. E então, Charlie, música, estava dizendo, com os olhos brilhando de entusiasmo, o Sr. Alexander fez quente chocolate com marshmallows extras. Música, nunca comi tantos marshmallows antes. Catherine riu. Um som que Alexander não ouvia há muito tempo. Bom, parece que você teve uma grande aventura, Charlie. Enquanto Alexander observava, não pôde deixar de notar a naturalidade com que Catherine parecia estar com o menino. Sua reserva habitual havia desaparecido. Derreteu-se, substituída por um calor que ele quase esquecera que ela possuía. Isso despertou memórias de tempos mais felizes, de Catherine lendo histórias para James na hora de dormir. Sua voz cheia de vida e amor. Música, Sr. Alexander. A voz de Charlie. Interrompeu seu devaneio. Posso mostrar a biblioteca à Sra. Catherine, por favor? Alexander piscou, voltando ao presente. Claro, se Catherine não se importar. Música, Catherine sorriu. Ajustando a posição dela na cadeira de rodas. Eu adoraria ver isso, Charlie. Faz muito tempo que não entro em uma. Aquela parte da casa. Enquanto Charlie liderava o caminho com entusiasmo,
tagarelando sobre os milhões de livros que vira antes, Alexander se viu recuando, observando a dupla improvável desaparecer pelo corredor. Ele sentia uma mistura complexa de sentimentos. Uma mistura de emoções, alegria ao ver Charlie tão animado, uma dor agridoce pelas lembranças que a presença de Catherine evocava. E uma corrente subterrânea de ansiedade sobre o futuro incerto. Decidindo dar-lhes um momento a sós, Alexander seguiu seu caminho. Para a cozinha onde Marta preparava o jantar. Música, a velha governante ergueu os olhos ao vê-lo entrar, um brilho de cumplicidade surgiu em seus olhos. Que bom ver a Sra. Blackwood novamente, disse ela, com um tom cuidadosamente neutro. Alexander assentiu com a cabeça, encostando-se no balcão. Sim, é verdade, embora eu não tenha certeza absoluta do porquê de ela estar aqui. Marta ergueu uma sobrancelha. Talvez pelo mesmo motivo que o Sr. Blackwood. Às vezes, as festas de fim de ano têm um jeito de trazendo as pessoas de volta para onde elas pertencem. Antes que Alexander pudesse responder, o som da campainha ecoou pela porta. A casa. Franzindo a testa, ele caminhou até a porta da frente, imaginando quem mais poderia estar lá. Chegaria sem avisar no dia de Natal. Ele abriu a porta e encontrou um homem alto, de aparência distinta, vestindo um terno impecável. Terno, aparentemente imperturbável pelo frio. Sr. Blackwood, perguntou o homem, seu tom profissional. Sou Richard Hawthorne, dos Serviços de Proteção à Criança. Entendo que você tem uma criança pequena. Garoto aqui. Alexander sentiu seu coração acelerar. Como você, Dr. Martinez. Ela nos contatou, explicou o Sr. Hawthorne, com uma expressão indecifrável. Ela estava preocupada com o que era incomum circunstâncias. Posso entrar? Relutantemente, Alexandre deu um passo para o lado para deixar o homem entrar. Ao fechar ao abrir a porta, ele podia ouvir a risada de Charlie quando na direção da biblioteca. O som, tão despreocupado e inocente, agora se sentia frágil diante dessa nova ameaça. Sr. Hawthorne, Alexander começou, tentando manter a voz firme. Eu posso explicar. Tenho certeza que pode, senhor. Música, Blackwood, o agente do CPS interrompeu suavemente. Estou ansioso para ouvir música, mas primeiro preciso falar com o menino. Nesse instante, Catherine apareceu no final do corredor, com Charlie ao seu lado. O sorriso do garoto vacilou ao vê-la. Do estranho, e instintivamente aproximou-se de Catherine. Alexander, chamou Catherine, com a voz carregada de preocupação. O que está acontecendo? Enquanto Alexander se esforçava para encontrar as palavras certas. Ele viu o medo se insinuar nos olhos de Charlie. O menino olhou de Alexander para o agente do CPS, depois de volta para Catherine. Seu pequena postura se tensiona como se estivesse se preparando para fugir. Música, está tudo bem, Charlie, disse Alexander rapidamente, tentando transmitir calma. Ele não sentiu nada. Este é o Sr. Hawthorne. Ele só quer conversar conosco. Charlie balançou a cabeça, recuando. Não, sussurrou, música, com a voz trêmula. Não, você prometeu. Você prometeu a si mesma. Não me mandariam de volta. Antes que alguém pudesse reagir, Charlie se virou e correu, desaparecendo pelo corredor. O som seus passos se dissiparam, seguidos pelo estrondo de uma porta distante. Por música, instante, todos ficaram paralisados. Então Catherine falou, com a voz firme e autoritária. Música, eu acho, disse ela, encarando o Sr. Hawthorne com um olhar penetrante. Que todos nós precisamos nos sentar e discutir isso com calma, sem assustar ainda mais a criança. O Sr. Hawthorne assentiu com a cabeça. Embora sua expressão permanecesse impassível. É claro, Sra. Blackwood, eu lhe asseguro, minha única preocupação é com o bem-estar do menino. Enquanto caminhavam para o escritório, Alexander cruzou o olhar com Catherine. O olhar que trocaram foi de solidariedade. Independentemente das diferenças do passado, na música eles estavam unidos no desejo de proteger Charlie. Mas mesmo enquanto Alexander tentava se concentrar na conversa iminente, ele não conseguia se livrar da imagem de Charlie aterrorizado. Rosto. O que o menino havia passado para ficar tão assustado? E porque Alexander tinha a sensação persistente de que havia mais na história de Charlie do que qualquer um deles sabia. Ao fechar a porta do escritório atrás deles, Alexander silenciosamente jurou desvendar o mistério que envolvia Charlie. Mas primeiro, ele precisava convencer o Sr. Hawthorne de que o menino estava seguro e recebendo cuidados exatamente onde estava. Música nessa família inesperada que estava se formando no mais dadas as circunstâncias. O escritório, outrora um santuário de contemplação tranquila, agora fervilhava de tensão. Alexander estava sentado atrás de sua mesa, com os dedos entrelaçados, observando o Sr. Hawthorne acomodar-se em uma das poltronas de couro,
Catherine posicionou sua cadeira de rodas ao lado dele Alexander, apresentando uma frente unida que surpreendeu até mesmo ela. Bem então, música, começou o Sr. Hawthorne, retirando um bloco de notas. Talvez você pudesse começar explicando como o menino veio parar sob seus cuidados, Sr. Música Blackwood. Alexander respirou fundo, relembrando os acontecimentos da noite anterior, encontrando Charlie na neve, a consulta médica, o medo do menino de voltar para o orfanato. Enquanto ele falava, ele sentia o olhar de Catherine sobre si, uma mistura de preocupação e algo mais que ele não conseguia identificar. Sr. Hawthorne escutava impassivelmente, anotando coisas. Quando Alexander terminou, o CPS o agente olhou para cima com uma expressão neutra. E você não pensou em contatar as autoridades imediatamente? Música, estou mais preocupado em garantir a saúde e a segurança de Charlie, respondeu Alexander, com um toque de desafio na voz. O garoto estava apavorado com a possibilidade de ser mandado de volta para um lugar onde era maltratado. Supostos maus-tratos, corrigiu o Sr. Hawthorne. Suavemente. Não temos provas de qualquer irregularidade no orfanato em questão. Catherine inclinou-se para a frente, seu olho faiscando. Com todo o respeito, Sr. Hawthorne, o medo nos olhos daquela criança é prova suficiente. Algo traumático. O que aconteceu com ele, esteja registrado ou não. O agente do CPS voltou sua atenção para Catherine. Sra. Blackwood, entendo sua preocupação, mas temos procedimentos em vigor por um motivo. Acolher uma criança sem a devida avaliação ou os canais legais são um assunto sério. Estamos bem cientes disso, interrompeu Alexander. Mas certamente você pode compreender as circunstâncias únicas. Era véspera de Natal. Uma nevasca assolava a região. Música, Sr. Blackwood, Hawthorne interrompeu, com um tom mais incisivo. Tenho que perguntar, música, considerando seu histórico, você tem certeza? Você está pensando com clareza sobre essa situação? Um silêncio pesado pairou sobre a sala. Música, Alexander sentiu como se todo o ar lhe fora sugado, a antiga tristeza ameaçando dominá-lo. Mas antes que pudesse responder, Catherine. Sua mão encontrou a dele, apertando-a suavemente. Nosso passado, disse ela com firmeza, não tem nada a ver com isso. Considerando a situação atual, somos dois adultos responsáveis que agiram para salvar a vida de uma criança. Certamente isso conta. Algo em sua avaliação. Música, a expressão do Sr. Hawthorne suavizou-se ligeiramente. Claro que sim, mas você é preciso entender que tenho que considerar todos os aspectos da situação. O bem-estar do menino é minha principal preocupação. Música, nesse instante, uma batida suave na porta chamou a atenção de todos. Marta espiou para dentro, com o rosto marcado por preocupação. Desculpe interromper, mas não consigo encontrar Charlie em lugar nenhum. Procurei por toda parte. Por toda a casa. Alexander levantou-se abruptamente, com o coração acelerado. Música, como assim você não consegue encontrá-lo? Ele não está em seu quarto, na biblioteca ou em qualquer um dos lugares de costume, explicou Marta. E encontrei isto na cama dele. Ela estendeu um pedaço de papel amassado. Música, Alexander o pegou com as mãos trêmulas, alisando-o para ler a mensagem infantil. Prezado Sr. Alexander e Sra. Catherine, peço desculpas por causar transtornos. Vocês têm sido tão gentis comigo, mas não quero dificultar as coisas para você. Música, não se preocupe comigo. Eu vou ficar bem. Obrigada por tudo. Charlie. Oh, Deus. Alexander respirou fundo, passando o bilhete para Catherine. Ele deve. Eles nos ouviram. Ele acha que estamos o mandando embora. Catherine leu o bilhete rapidamente, empalidecendo. Nós temos para encontrá-lo. Ele não pode estar lá fora sozinho com esse tempo. O Sr. Hawthorne se levantou, seu comportamento profissional vacilou ligeiramente, revelando genuína preocupação. Vou entrar em contato com as autoridades locais. Precisamos para organizar imediatamente uma equipe de busca. Enquanto saíam correndo do escritório, a mente de Alexander trabalhava a mil. Como ele poderia? Ele deixou isso acontecer. Música, ele havia prometido a Charlie que ele estaria seguro, e agora o menino estava lá fora em algum lugar, sozinho. E com medo. Música, o grupo se separou, vasculhando cada canto e recanto da extensa mansão. Alexander encontrou ele mesmo no antigo quarto de James, um espaço que evitara por anos. Enquanto olhava ao redor, procurando freneticamente por qualquer sinal de Charlie, seu olhar foi atraído por algo fora do lugar. Música, ali, espiando por baixo a cama era um pequeno tênis, um que ele reconheceu como sendo de Charlie. Catherine, Sr. Hawthorne, chamou ele, ajoelhando-se para olhar debaixo da cama. Charlie,
você está aí embaixo. Um soluço abafado foi sua única resposta. Lentamente, cuidadosamente, música, Alexander, está tudo bem, Charlie. Você não está em apuros. Estávamos muito preocupados sobre você. Depois do que pareceu uma eternidade, uma pequena mão agarrou a dele. Alexander ajudou Charlie a sair rastejando de seu esconderijo, acolhendo o menino trêmulo em seus braços. Eu sou, desculpe, sussurrou Charlie, com o rosto enterrado no ombro de Alexander. Eu não queria piorar as coisas. Ah, Charlie, murmurou Alexander, com a voz embargada pela emoção. Você não piorou nada. Só estamos felizes que você esteja bem. Em segurança. Catherine entrou na sala em sua cadeira de rodas, seguida de perto pelo Sr. Hawthorne. O alívio em seus rostos era palpável. Charlie, disse Catherine suavemente, estendendo a mão para tocar o braço do menino. Não estamos mandando você embora. Queremos. Para te ajudar a se manter seguro. Entendeu? Charlie ergueu o olhar, seus olhos azuis arregalados e inquisitivos. Mesmo. Mas o homem disse, o Sr. Hawthorne deu um passo à frente, com sua expressão severa. Suavizando o tom ao se dirigir diretamente a Charlie. Não estou aqui para te levar embora, Charlie. Só preciso garantir que você esteja sendo devidamente cuidada. Você pode me contar um pouco sobre você? De onde você veio? Charlie hesitou, olhando de Alexandre para Catarina e de volta para o Sr. Hawthorne. Então, em voz baixa, ele começou a falar. Música, eu não lembro-me de muita coisa de antes do orfanato. Apenas flashes. Uma mulher cantando, um homem rindo, e então nada. Enquanto Charlie continuava a descrever, hesitante, sua experiência. No orfanato e após sua decisão de fugir, Alexander sentiu um forte instinto protetor crescer dentro de si. O olhar de Catherine cruzou com o de Charlie, e ela viu ali seu próprio reflexo de determinação. Música, custe o que custar, quaisquer que fossem os desafios que surgissem, eles os enfrentariam juntos. Pelo bem de Charlie, e talvez para a própria cura deles. Além disso, quando o sol começou a se pôr neste Natal tão inesperado, música, Alexander percebeu que o mistério em torno de Charlie estava longe de ser resolvido. Mas, por ora, com o menino seguro em seus braços e Catherine ao seu lado, ele se sentia tranquilo. Um vislumbre de esperança que ele não sentia há anos. O caminho à frente seria difícil, repleto de obstáculos legais e campos minados emocionais. Mas olhando para a família improvável reunida nesta sala, um homem destruído, sua esposa separada, um menino perdido e até mesmo o severo agente do conselho tutelar que parecia que a situação estava se tornando mais tranquila a cada minuto, e Alexander não conseguia evitar a sensação de que estavam prestes a acontecer algo extraordinário. À medida que a história de Charlie se desenrolava fragmentada, Alexander jurou silenciosamente desvendar o mistério. A verdade sobre o passado do garoto. Não apenas pelo bem de Charlie, mas pelo bem de todos eles. Porque, de alguma forma, no espaço de um único naquele dia, aquela criança se tornara a chave para destravar um futuro que nenhum deles poderia ter imaginado. O crepitar do fogo no escritório lançava um brilho quente sobre a sala, um contraste marcante com a tensão que ainda pairava no ar. Pairava no ar. Hawthorne havia partido uma hora antes, prometendo retornar em alguns dias com mais informações e para verificar o bem-estar de Charlie. Agora Alexander estava sentado em sua poltrona de couro, observando Catherine enquanto ela delicadamente cobria Charlie, que dormia no sofá, com um cobertor. Ele está exausto, disse Catherine. Sussurrou, com a mão demorando-se nos cabelos despenteados do menino. Pobre coitado, passou por tanta coisa. Alexander assentiu, o seu garganta apertada pela emoção. Catherine, música, quero te agradecer por me apoiar com Hawthorne, por entender sobre Charlie. Catherine se virou para encará-lo, música, seus olhos suaves à luz da lareira. Claro, Alexander. Independentemente das nossas diferenças, ambos sabemos o que é perder um filho, o desejo de protegê-lo. O nome não dito. A lembrança do filho pairava no ar entre eles. Por um instante, ambos se perderam em memórias, aniversários, natais, ao som da risada de James enquanto pelos corredores desta casa. Você acha que estamos fazendo a coisa certa? Alexander perguntou baixinho, expressando a dúvida que o atormentava. Acolher Charlie assim. Catherine ela ficou em silêncio por um longo momento, seu olhar voltando-se para o menino adormecido. Eu não sei, música, admitiu finalmente. Mas eu sei que não poderíamos ter feito nada diferente. Ele precisa de nós, Alexander. E talvez nós precisemos dele também. Antes que Alexander pudesse responder, Charlie se mexeu enquanto dormia, seu rosto encolhendo-se como se estivesse aflito. Não, murmurou ele, suas pequenas mãos apertando o cobertor.
Por favor, não. Sem hesitar, Catherine aproximou-se do menino e acariciou suavemente sua testa. SHH, está tudo bem. Charlie, ela disse, tentando acalmá-lo. Você está seguro. Ninguém vai te machucar. Como se por um passe de mágica, a expressão de Charlie relaxou, sua respiração se acalmou novamente. Alexander observava maravilhado enquanto Catherine continuou a confortar o menino, seu toque tão natural, tão maternal. Era um lado dela que ele não via há anos, um lado que ele tinha o que se temia era que estivesse perdido para sempre após a morte de James. Ele disse algo antes, disse Alexander suavemente, sem querer. Acorde Charlie. Quando Othorno questionava sobre flashes de memória, uma mulher cantando, um homem rindo. Você acha que Catherine percebeu a compreensão gay dele surgindo em seus olhos? Você acha que ele pode estar se lembrando do dele pais antes do orfanato? Alexander assentiu. É possível. E se for, isso poderia nos ajudar a traçar sua história, descobrir de onde ele realmente veio. Mas por que ele não consegue se lembrar de mais nada? Catherine refletiu. Ela franziu a testa. Trauma, talvez, ou quem sabe, ela parou de falar, mas ela conseguia ver as engrenagens girando em sua mente. Era uma expressão que ele conhecia bem dos anos que passaram juntos. Catherine em prestes a desvendar o mistério. Que música é essa? Perguntou ele. Catherine hesitou, depois falou em voz baixa. Voz. Pode não ser nada, mas você se lembra daquele caso que ouvimos falar há alguns anos. Música, aquele com crianças que foram realocadas após um certo incidente. Música, os olhos de Alexander se arregalaram quando a lembrança veio à tona. O programa de proteção a testemunhas. Mas certamente não estou dizendo que foi isso que aconteceu, Catherine esclareceu rapidamente. Mas isso poderia explicar as lacunas em sua memória, o medo das autoridades. Como eles discutiram as possibilidades em voz baixa, sem que nenhum dos dois percebesse que os olhos de Charlie haviam se aberto. O menino, música, permaneceu imóvel, ouvindo a conversa deles com uma mistura de medo e curiosidade. De qualquer forma, disse Alexander. Por fim, precisamos ter cautela. Se houver mais no passado de Charlie do que sabemos, podemos estar abrindo uma caixa de Pandora. Cavando fundo demais. Catherine assentiu, sua mão encontrando a de Alexander num gesto de solidariedade que surpreendeu. Vamos resolver isso juntos, disse ela suavemente, pelo bem de Charlie. Como se fosse combinado, Charlie deu um pequeno bocejo, alertando os adultos de que estava acordado. Música, Sr. Alexander, Sra. Catherine, murmurou ele. Esfregando os olhos. Está tudo bem. Alexander se moveu para se ajoelhar ao lado dele sofá, oferecendo a Charlie um sorriso tranquilizador. Está tudo bem, Charlie. Como você está se sentindo? Charlie sentou-se lentamente, seu olhar alternando entre Alexander e Catherine. Estou bem. Eu sinto muito por. Eu estava me escondendo antes. Não queria assustar ninguém. Oh, querida, disse Catherine. Sua voz estava cheia de ternura. Você não precisa se desculpar. Nós entendemos porque você ficou assustado. Charlie assentiu, então hesitou como se estivesse reunindo coragem. Posso te perguntar uma coisa? Claro, respondeu Alexander. Qualquer coisa. Música, você está. Charlie fez uma pausa, com o lábio inferior contraído. Tremendo levemente. Vocês vão ser meus novos pais. A pergunta pairou no ar, carregada de esperança, medo e mil emoções não ditas. Alexander sentiu seu coração se contrair. Memórias de James ameaçava dominá-lo. Ele olhou para Catherine, vendo sua própria angústia refletida nos olhos dela. Mas lá havia algo mais ali também. Uma determinação, uma faísca da mulher por quem ele se apaixonara tantos anos atrás. Catherine estendeu a mão, segurando uma das mãos de Charlie na sua e uma das mãos de Alexander na outra. Charlie, ela disse. Disse gentilmente, não sabemos exatamente o que o futuro nos reserva, mas quero que saiba que, não importa o que aconteça, você está seguro aqui. Nós nos importamos muito com você e faremos tudo o que pudermos para garantir que você esteja feliz e seguro. Protegido. Certo. Charlie assentiu, seus olhos azuis brilhando com lágrimas não derramadas. Está bem, sussurrou ele. Enquanto Alexander observava Charlie se aconchegar nos braços de Catherine, sentiu algo mudar dentro dele. Ele. Música, a dor do passado ainda estava lá. Uma dor surda que talvez nunca cicatrizasse completamente. Mas, paralelamente, algo novo florescia. Esperança, possibilidade, ou uma chance para um novo tipo de família.
Quaisquer que sejam os desafios que estejam por vir, quaisquer que sejam os segredos que o passado de Charlie possa guardar, Alexander sabia de uma coisa com certeza. Eles enfrentariam isso juntos, como uma família. O relógio de pêndulo no hall tocou suavemente, marcando o fim deste extraordinário dia de Natal. Lá fora, a neve continuava a cair, cobrindo o mundo de branco. Mas dentro da mansão Blackwood, um calor havia se instalado, que nenhum frio de inverno pudesse tocar. Os dias que se seguiram ao Natal se desenrolaram num turbilhão de atividades e emoções. Alexander, que se acostumara ao silêncio de seu isolamento autoimposto, agora encontrava a mansão repleta dos sons de vida. O riso de Charlie quando pelos corredores, o zumbido da cadeira de rodas de Catherine enquanto ela se movia de um cômodo para o outro, o zumbido constante de telefonemas e conversas sussurradas enquanto navegavam pelas complexas águas legais de Charlie. Situação. Na manhã de 28 de dezembro, Alexander estava parado na janela da cozinha, tomando uma xícara de café e ele observava Catherine ensinando Charlie a fazer anjos na neve no quintal. A cena lhe causou um nó na garganta. Era uma cena tão dolorosamente familiar e, ao mesmo tempo, completamente nova. Pareciam estar se dando bem, comentou Marta enquanto ela movimentavam-se pela cozinha preparando o café da manhã. Alexander assentiu, sem conseguir desviar o olhar dos dois. Música é incrível, não é? Como as coisas podem mudar rapidamente. Marta colocou uma mão gentil em seu ombro. A vida tem um jeito de nos surpreender, Sr. Blackwood, às vezes das maneiras mais maravilhosas. Se fosse combinado, a porta dos fundos se abria de repente e Charlie entrava cambaleando, com as bochechas rosadas pelo frio e os olhos brilhando de alegria. Empolgação. Senhor Música, Alexander, a Sra. Catherine me mostrou como fazer o quiange de neve perfeito. Podemos ir andar de trenó mais tarde, por favor. Alexander não conseguiu conter o riso diante do entusiasmo do menino. Veremos, Charlie. Porque você não vai se aquecer e trocar de roupa para o café da manhã. Temos um dia cheio pela frente. Como Charlie depois que ele saiu correndo, Catherine foi para a cozinha em sua cadeira de rodas, com flocos de neve derretendo em seus cabelos. Aquele menino tem mais energia do que uma usina elétrica, disse ela, música, rindo. Eu tinha-me esquecido de como pode ser exaustivo acompanhar uma criança. Alexander entregou-lhe uma caneca fumegante de café. Você é maravilhosa com ele, Catherine. É bom te ver. Sorria de novo. Um momento de compreensão surgiu entre eles. Lembranças de dias sombrios, quando sorrisos eram raros e risos. Inexistente. Catherine estendeu a mão enluvada repousando levemente no braço de Alexander. Música, é bom para... Tenho motivos para sorrir novamente, disse ela suavemente. O momento foi interrompido pelo toque estridente do telefone. Alexander atendeu, com uma expressão séria enquanto ouvia a pessoa do outro lado da linha. Era Jessica Shen, a advogada, disse ele ao desligar. Ela virá esta tarde para discutirmos nossas opções em relação à guarda de Charlie. Situação. Catherine assentiu com a cabeça, seu rosto refletindo a preocupação de Alexander. Música, sabíamos que isso ia acontecer. Vamos encarar juntos. Certo. Juntos, Alexander concordou. A palavra soava estranha e, ao mesmo tempo, perfeita em sua língua. O resto da manhã transcorreu em meio a uma correria. Charlie, percebendo a preocupação dos adultos, se dedicou a ajudar Marta a assar biscoitos, música, a tarefa que resultou em mais farinha no chão do que na tigela, mas que encheu a casa de calor e aroma de baunilha. Conforme a tarde se aproximava, Alexander se viu no escritório, debruçado sobre documentos jurídicos. E tentando entender a complexa teia das leis de guarda de filhos. Ele estava tão absorto que não percebeu Charlie. Charlie entrou sorrateiramente na sala até que o menino estivesse parado bem ao lado de sua cadeira. Sr. Alexander, disse Charlie, hesitante. Você está tentando descobrir de onde eu vim. Alexander largou os papéis e se virou para entregar o seu a Charlie. Atenção total. Sim, Charlie. Música, estamos tentando entender melhor a sua situação para que possamos ajudá-lo. Tudo bem.